Meus amados irmãos, com a paz de São Jesus, gostaria de deixar mais uma palavra nesta noite para nossas vidas, no canal Palavra do Senhor para abençoar a sua vida. Gostaria de pedir aos meus irmãos, minhas irmãs, quem vai estar assistindo, que deixasse seu like, compartilhasse, deixasse seu comentário para a gente poder crescer mais ainda e podermos anunciar a palavra do Senhor Jesus. Quando você curte, quando você compartilha, quando você deixa uma mensagem, o YouTube entende que você gostou. Então vai estar passando para outras pessoas e nós vamos poder estar falando mais um pouco para outras pessoas da palavra de Deus, E eu gostaria de ler uma palavra do Senhor Jesus que se encontra no livro de Mateus 5, capítulo 5, versículo 13, do 13 até o 16, para nossas vidas nesta noite. E diz assim: vocês são o sal da terra. Vocês são o sal da terra. Mas se o sal perder o seu sabor, como restaurará-lo? Aqui a palavra de Deus está dizendo: vocês são o sal da terra. Eu e você somos sal da terra, E ele diz: mas se o sal perder o seu sabor, como restaurará? Aleluia. Está dizendo aqui o sal, se ele perdeu o sabor dele, como ele restaurará? Se eu e você perder o nosso sabor, como vamos restaurar? Qual é o meu e o teu sabor? O meu e o teu sabor é o que? A presença do Espírito Santo de Deus. O meu e o teu sabor é o que? A presença de Deus na minha vida e na tua vida. E se nós perdermos essa presença, o que vai ser de mim e de você? Ele está dizendo aqui: se o sal perder o seu sabor, aleluia, o sal, se ele não tiver sabor, ele não serve para temperar a comida. E eu e você, sem a presença de Deus, sem a presença do Espírito Santo de Deus, de nada serve. Eu e você, sem a presença do Senhor, se não tiver na nossa vida, de nada nós servimos. Aleluia. Nós podemos, aleluia, estar no meio da sociedade, no meio da nossa família, sorrindo, brincando, mas sem a presença do Espírito Santo, nós vamos encontrar o que? O vazio dentro de nós. Nós não vamos ter alegria, A alegria que nós vamos ter, a felicidade que vamos ter é passageira. Mas se nós tivermos o Espírito Santo de Deus, tudo é diferente, E ele diz: como restaurar lá? Como restaurar? Aleluia, Jesus. Como vai ser restaurado? Não tem como restaurar mais o sal. Aleluia, Jesus. Mas se eu e você perdemos o sabor, a presença de Deus, aleluia, Jesus, nós precisamos andar com esta presença. Que essa presença do Espírito Santo de Deus venha estar cada dia em nossas vidas, dentro de nós, nos completando, nos levando, nos dirigindo, aleluia, nos falando conosco a cada amanhecer, a cada deitar. Então nós precisamos da presença do Espírito Santo para quê? Para nós podermos chegar em outras vidas, para nós podermos chegar a levar a presença do Senhor, levar a palavra do Senhor. Se eu e você, nós perdermos a presença de Deus, de nada nós servimos. Aleluia, Jesus. Mas se nós caminharmos com a presença, nós vamos ser mais do que vitoriosos em Cristo Jesus. Moisés, Deus disse que ia levar Moisés e enviar anjos, E Moisés disse: eu não quero anjo, eu quero a tua presença. Aleluia, eu quero a presença, eu quero a tua presença que vá na frente, na nossa frente. Aleluia, Jesus. E assim nós temos que querer, desejar a presença de Deus. Glória a Deus. E ele vai mais: não servirá para nada, tá vendo aí, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Eu e você, sem a presença de Deus, nós não servimos para nada.
Aleluia. Sem a presença de Deus, nós vamos servir só de quê? De chacota para o inimigo de nossas almas. Então, eu e você precisamos ter a presença de Deus. Eu e você precisamos ter a presença do Pai. A presença do Espírito Santo, ela nos enche, ela nos envolve. Então, para eu e você, aleluia, poder vencer as batalhas, para eu e você chegar lá fora, aleluia, falando do amor de Deus, nós precisamos do quê? Do Espírito Santo de Deus. Aleluia, porque o sal, quando ele perde o gosto, ele não serve para nada. Só serve para quê? Para ser pisado. Aleluia, Jesus. E quando nós estamos sem a presença de Deus, nós somos pisados, nós somos humilhados. Aleluia, Jesus, pelo inimigo de nossas almas. Aleluia, ele leva-nos nós no lugar mais profundo de nossas vidas. Aleluia, mas o Senhor, ele é justo, ele é fiel e verdadeiro, e ele nos ama. Aleluia, ele tira nós ali do lamaçal, da escravidão, e nos traz e nos dá, aleluia, vida eterna. Glória a Deus. Ele diz mais no 14: se vocês são a luz do mundo. Ele está dizendo, vocês são a luz do mundo. Eu e você somos a luz do mundo. Eu e você, nós fazemos a diferença nessa terra. Aleluia, Jesus. Eu e você somos diferentes, somos chamados, somos escolhidos. Glória a Deus. Ele diz aqui, quando ele fala que quando o sal perde o gosto, quando nós perdemos a presença do Espírito Santo, a luz sai de dentro de nós. Aleluia, a luz do Espírito Santo. Ele diz que vocês são a luz do mundo. Eu e você somos a luz do mundo, para brilhar, aleluia, entre as trevas. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Tá vendo aí? Ele não pode ser escondido. Aquele que anda com Deus, aquele que anda na presença de Deus, aquele que anda, aleluia, com o Espírito Santo de Deus, ele não tem como se esconder, ele tem que falar de Deus, ele tem que anunciar algo do Senhor. Aleluia, ele não consegue se esconder, porque quando ele está com o Senhor, com a luz do Espírito Santo de Deus, aleluia, ele não consegue, aleluia, Jesus, ele não consegue o que? Ficar escondido. E ele diz para mim e para você nesta noite, nós não conseguimos ficar escondido. Aleluia, Jesus. E o 15 diz, e também ninguém acende uma candeia e coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca-a no lugar apropriado, e assim ilumina a todos os que estão na casa. Quer dizer, ele está falando que uma lamparina, né? Não pode, a pessoa não acende e coloca, guarda, não. Aleluia, mas ele coloca num lugar que vai acender o ambiente. Aleluia, Jesus, vai dar luz àquele ambiente, aquele local, aquela casa. Aleluia, Jesus. E eu e você tem que ser que nem uma lamparina, para iluminar onde nós chegarmos. A nossa luz, a luz do Espírito Santo, tem que estar dentro da casa. Aleluia, trazendo luz, trazendo mudança, trazendo esperança. Glória a Deus, aleluia, Jesus. E Jesus, ele é a luz. Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida. E ele diz que ninguém vai ao Pai senão por ele. Então ele diz o quê? Que ninguém acende uma lamparina para colocar, né, uma candeia, uma lamparina, para colocar debaixo de uma vasilha, não. Ela fica no local de evidência, para trazer luz. Aleluia, Jesus. E eu e você, nós temos que estar assim, no local que possa alumiar, acender, aleluia, Jesus, alumiar a casa, a vida da pessoa. Então seja luz na vida de alguém, seja luz na vida de um familiar, seja luz na vida de um amigo, seja luz na vida de uma amiga, seja luz na vida de um parente seu. Aleluia, levando a palavra. Aleluia, não deixe a presença do Espírito Santo, aleluia, sair de você, apagar. Não importe a luta que você esteja passando, não importe a dificuldade,
Mas eu quero te dizer nesta noite, aleluia, Jesus, se espelhe em Jesus, confie no Senhor, seja sal, seja luz, aleluia, Jesus, seja uma cidade erguida sobre uma montanha, aleluia, Jesus, mas leve a palavra do Senhor para aqueles que necessitam, leve a luz da palavra do Senhor, glória a Deus. Ele disse que nós não podemos ficar, aleluia, Jesus, é escondido, mas nós temos que o quê? Trazer luz, trazer vida. A palavra de Deus, ela liberta, a palavra de Deus, ela transforma cada dia nossas vidas, aleluia. Se nós lermos essa palavra e praticarmos a cada dia, nós vamos aprender a cada instante, o Deus vai falar conosco a cada momento. Eu, para glória de Deus, pela misericórdia do Senhor, já tenho 16 anos na fé, mas eu quero te dizer que não é fácil, aleluia. Deus ainda está trabalhando em minha vida, está moldando, está tirando algo, aleluia. Cada dia nós somos trabalhados, cada dia nós somos moldados, cada dia nós somos renovados. Então eu e você, nós temos que deixar Deus trabalhar. Deixe Deus tirar aquilo que não agrada a Ele. Deixa Deus mudar a tua história, assim como Ele está mudando a minha. Aleluia, Jesus. Seja luz para alguém. Aleluia, Jesus. Seja luz. Seja um sal na vida de alguém, de um familiar, no casamento de alguém. Ajude. Aleluia, Jesus. Não chegue para condenar, não chegue para matar, vamos dizer assim, espiritualmente, mas chega para ajudar. Seja luz do Senhor, seja cheio do Espírito Santo de Deus e leve a palavra, glória a Deus. E ele diz aqui no 16, assim brilhará a luz de vocês, tá vendo aí? Assim brilhará a luz de vocês como uma lamparina, né, que está ali num canto alumiando a casa. Assim a luz, a nossa luz, que é o Espírito Santo de Deus, que vem a poder alumiar outras pessoas. Aleluia, Jesus. Então eu quero te dizer nesta noite, fique com essa palavra no teu coração, vive essa palavra, pratique a palavra. Aleluia, Jesus, porque Deus, ele traz mudança para nossas vidas a cada momento, cada instante. Aleluia, é o tempo de nós buscarmos mais ao Senhor, é tempo de buscarmos ao Senhor. Aleluia, Jesus, porque os dias são maus, os dias são difíceis, mas Jesus está conosco. Aleluia, a presença do Espírito Santo está conosco. Ele disse para o seu discípulo, eu vou subir, mas eu vou enviar o Consolador, o Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. Então que essa luz venha brilhar em alguém. Aleluia, seja luz do Senhor, seja luz para brilhar sobre uma vida de alguém que precisa, de um familiar, de um amigo. Seja essa luz. Aleluia, Jesus. Assim como eu precisei de alguém para trazer a palavra para mim, anunciar, eu quero nesta noite anunciar para alguém. Eu sei que alguém vai assistir esse vídeo e vai ouvir essa palavra. Aleluia. E quando ouvir essa palavra, guarde essa palavra no teu coração. Seja como, pegue como fosse aquela semente que caiu na terra frutífera e deu fruto. Aleluia, Jesus. Mas não aquela que caiu sobre o pedregulhos, que caiu sobre os espinhos e caiu na beira do caminho. Glória a Deus. Abre o seu coração e deixe Deus falar com você nesta noite. Seja luz, seja sal. Aleluia, Jesus. E ele diz, ó, e assim brilhará a vossa luz de vocês diante dos homens, tá vendo aí? Diante dos homens, para que sejam as suas boas obras e glorifique ao Pai. Glória a Deus, tá vendo aí? E tudo que eu e você fizermos é para glorificar o Pai, o Senhor, o nosso Deus, nosso Criador, criou os céus e a terra. Glória a Deus, tudo que nós fizemos aqui, que venha ser para a honra e glória do Senhor. Glória a Deus, e que essa luz possa chegar em tua casa, que essa luz possa chegar no teu casamento, que essa luz possa chegar na vida do teu filho, na vida do seu esposo, na vida da sua esposa, na vida da sua mãe, do seu pai, que essa luz possa brilhar dentro da sua família,
Glória a Deus, a luz do Espírito Santo de Deus, a luz da palavra, que essa palavra ela liberta, ela transforma, ela muda o homem, muda o caráter, aleluia, ela muda a nossa maneira de pensar, de agir, aleluia, Jesus, nós somos cada dia mudado, trabalhado pelo Senhor, todos os dias, aleluia, nós fomos ler a palavra do Senhor, nós vamos ver o seu discípulo andando com Jesus, aprendendo com Jesus, glória a Deus. Mas quando Jesus foi crucificado, os discípulos não tinham entendido ainda, estavam ali com medo, outros voltaram a pescar, aleluia, Jesus. Mas depois que Jesus se apresentou para ele ressuscitado, aleluia, e Jesus disse que ele ficasse em Jerusalém até ser revestido de poder. Glória a Deus, eles foram entender o propósito de Deus. Então deixa essa luz entrar aí na tua casa, na tua família, para você entender o propósito que Deus quer contigo, o propósito, o chamado que Deus tem para você. Glória a Deus. Deus nos criou nós para estar de qualquer maneira. Deus nos criou para louvar o nome dEle, para adorar o nome dEle, para exaltar, aleluia, na beleza da sua santidade. Seja um adorador, seja uma adoradora do Senhor Jesus. Glória a Deus. Chame, clame por essa luz. Busque essa luz, busque essa presença, que é a presença do Senhor. Busque a presença do Espírito Santo de Deus. Porque o Espírito Santo de Deus, ele nos muda a cada dia. Ele não molda, trabalha em nossas vidas. Ele faz eu e você ser diferente. Glória a Deus. E eu quero cada dia ser transformado por esse Deus. Eu quero cada dia ser trabalhado por esse Deus. Um Deus que liberta, um Deus que transforma. Aleluia, Jesus. E cada dia ele tem trabalhado em minha vida, mudando a minha vida. E eu quero trazer essa palavra para você também, essa palavra de luz, essa palavra que você venha ser um sal nessa terra, mas que você não venha perder a presença do Espírito Santo de Deus, que você não venha largar. Não olhe para a dificuldade, não olhe para a luta, não olhe para as barreiras, mas olhe para o Senhor. Olhe para o sacrifício de cruz que Ele fez por mim e por você. Aleluia, por aquele sacrifício que Ele se entregou. Aleluia, Jesus, naquela cruz do Calvário. Ele se humilhou por mim e por você. Glória a Deus. E Ele diz mais: ao Pai de vocês que estais nos céus. Então tudo que eu e você fizer nessa terra seja para a glorificação do nome do Senhor Jesus. Que eu e você seja como uma lamparina. Aleluia, Jesus. Que nós venhamos iluminar, acender a luz sobre as vidas. Glória a Deus. E vamos fazer o bem, vamos amar o nosso próximo, vamos fazer o bem, vamos ajudar. Aleluia, Jesus. Ajude, aleluia, o seu próximo, passando essa palavra para ele ouvir. Aleluia. Se você tem alguém na sua família que necessita dessa palavra, que você entende que ele precisa, então compartilhe com ele essa palavra. Glória a Deus, aleluia. Compartilhe com os seus amigos, com a sua amiga, com o seu irmão essa palavra, porque Jesus, Ele quer mudar a história. Ele quer mudar a tua história, quer mudar a história da tua família, quer mudar a história do teu casamento. Não olhe para as lutas, não olhe para as brigas, para as discussões, não olhe para as barreiras. Olhe para Jesus. Olhe para Jesus, que Ele muda a tua história. Assim como Ele mudou a minha, assim como Ele mudou o meu casamento, assim como Ele mudou na minha família, e ainda até hoje está trabalhando, até hoje Ele está mudando. Aleluia, Jesus. Ele vai mudar a tua história. Aleluia, Jesus. E você vai ver quando você abrir a porta do teu coração para Jesus entrar, você vai ver a mudança. Quando você abrir a porta do teu coração, você vai ver a mudança na tua vida, na vida do teu esposo, na vida dos teus filhos. Dá um passo para Jesus nesta noite. Dá um passo para Jesus neste dia. Eu não sei que hora que você vai assistir esse vídeo, mas eu quero te dizer, quando você estiver assistindo, abre o teu coração, guarda essa palavra, seja diferente. Aleluia, Jesus, seja diferente. Deixe o brilho do Espírito Santo brilhar em você.
na tua vida, na tua casa, na tua família. Glória a Deus, chama pela presença, chama pela luz do Espírito Santo, para ela vir brilhar no teu lar, na tua família, no teu relacionamento, no teu trabalho, na tua escola, na faculdade, seja onde for. Chame por essa presença. Jesus, aleluia, Ele está de ouvidos abertos para ouvir o teu clamor, para ouvir o teu choro, ouvir as tuas lágrimas caindo sobre o chão. Aleluia, eu quero te dizer nesta noite, neste momento, abre a porta do teu coração para Ele entrar, para a luz do Espírito Santo entrar na tua casa, em tua família. Aleluia, e no teu ministério também. Eu não sei aleluia, qual é o jeito que você está, a luta que você está passando, mas eu quero te dizer, Deus muda a história. Deus muda cativeiro. Deus muda deserto. Deus, Ele transforma. Aleluia, Jesus. Ele transforma a nossa vida. Ele transforma a luta em bênção. Aleluia, transforma deserto em rios. Então eu quero te dizer nesta noite, deixa Deus entrar em tua vida. Deixa Deus entrar na tua casa, em tua família. Aleluia, não importa o lugar que você esteja, não importa a situação que tu esteja, não importa o ambiente que tu esteja, mas eu quero te dizer, se tu abrir o teu coração para Deus entrar e fazer morada, você vai ver, aleluia, o trabalhar, o agir na tua vida. Não abra o teu coração para Ele passar só uma noite. Aleluia, mas abre o teu coração para Ele fazer morada. Aleluia, Jesus, para Ele fazer morada na tua vida, na tua casa, no teu relacionamento. Para Ele fazer morada dentro de ti. Aleluia, Jesus. Para Ele fazer morada dentro de você, dentro da tua família, dentro do convívio da tua casa. Aleluia, que Ele não venha ser só um hóspede, mas que Ele venha morar. Que Ele venha, aleluia, morar dentro da sua casa, dentro do teu coração. Abre o teu coração e deixa Ele trabalhar. Glória a Deus. Em nome do Senhor Jesus. O choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem pelo amanhecer. Aleluia, Jesus. Queira conhecer Jesus. Abre o teu coração, assim como Zaqueu subiu naquela árvore para ver Jesus. Aleluia, Jesus. E Jesus disse para ele, hoje mesmo, entrou salvação em sua casa. Então abre a porta do teu coração. Abre e deixe Jesus entrar. Deixe Jesus entrar e trazer mudança. Em nome do Senhor Jesus. Eu quero pedir a você que você abra e deixe essa luz entrar em tua vida. Senhor Deus e Pai, estou aqui nesta noite, Pai, para te agradecer, Pai, por mais uma oportunidade de estar aqui trazendo esta palavra, Jesus. Oh Deus, o amado ouvinte que vem ouvir, Senhor, meu irmão ou minha irmã, vem ouvir essa palavra, que essa palavra, Senhor Deus, venha falar ao seu coração, venha trazer mudança, Pai, para a sua mente, Pai, para a sua vida, Pai, em nome do Senhor, para o seu relacionamento, para a sua família, Pai, em nome do Senhor Jesus, ó Pai. Toma nas tuas mãos, Jesus, enche da tua graça, do teu poder, Jesus. Oh Deus, que essa luz venha brilhar, Senhor Deus, as trevas, Jesus. Oh, aleluia, que esse sal venha trazer sabor, Senhor, que venha trazer sabor sobre essa família, Jesus. Em nome do Senhor Jesus, eu oro, Pai, nesta noite, Pai. Eu te peço, Pai, por essa vida, Pai, que vai estar ouvindo e assistindo, Pai, esse vídeo. Em nome do Senhor Jesus, que Deus venha abençoar, que Deus venha trazer cura, Pai. Que Deus venha trazer cura, Pai. Cura de depressão, Pai. Cura do câncer, Pai. Cura, Senhor Deus, aleluia, de uma veia entupida, Pai. Oh, Deus, cura, Senhor Deus, aleluia, sobre a alma, Senhor Deus. Cura, Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus, ó Pai.
Repreende, Senhor, todo mal, toda barreira, Senhor, todo empecilho, Pai. Traz, Senhor, saúde, traz vida, Pai. Traz vida, Jesus, sobre essa casa, sobre essa família, Pai. Em nome do Senhor Jesus, ó Pai. Deus amado, Deus querido, Pai. Eu oro nesta noite, Pai, pedindo a Ti, Pai, por vida, Senhor, por cura, Pai, por libertação, Pai. Em nome do Senhor Jesus, assim eu oro e te agradeço. Em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo de Deus. Que Deus venha te abraçar neste momento, que Deus venha te consolar, que as tuas lágrimas não sejam em vão aos pés do Senhor e Ele venha responder a ti, em nome do Senhor Jesus, e seja fiel e Ele te dará a coroa da vida, em nome do Senhor Jesus. Assim eu fico com esse vídeo, né? Se inscreva no nosso canal, compartilhe, deixe seu like, né? E ajude outra família, ajude outra pessoa, né, ouvindo essa palavra em nome do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe e fique na paz do Senhor Jesus.